Sejam todos bem-vindos ao canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos terminar aquela pintura do copo de leite. Vamos fazer aqui a ameixa. E nós vamos começar usando a cor vermelho vivo. Então, eu vou começar por essa que tá por trás. Vou colocar o vermelho vivo aqui. Minha tinta não tá dura, tá molinha. E nos tons vermelhos, eu não gosto muito de colocar clareador. Clareador deixa o vermelho mais fosco, então eu prefiro usar assim. Tô colocando o vermelho vivo. Agora eu vou vir com o vermelho escarlate ou vermelho tomate, vermelho fogo, qualquer um desses que você tiver. Essa ameixa, ela é aquela vermelha. Tem ameixa preta, tem uma ameixa amarela. Então, essa aqui, ela é mais vermelha. Depois que eu coloquei isso, eu vou colocar a cor púrpura. Depois de ter colocado o vermelho fogo ou escarlate, aí a gente põe o púrpura. A ameixa, ela tem umas partes bem clarinhas, essa vermelha, né? Tem uma parte bem vermelhinha e tem umas que já é mais escura. Essa mais vermelha. E tem aquela que ela é bem escura, que chega a ser azulada. Muito bonita também. Olha, eu vou colocando, vou misturando, mas eu não tampo toda aquela parte vermelha. Porque depois eu quero que essa parte vermelha apareça. Agora eu vou vir com a cor vinho. E vou colocar aqui. Na onde que eu quero que fique mais escuro. Olha, ela tem aquele, tipo um fundinho, né? Que a parte dela é mais fundo, como se fosse um risquinho. Então, a gente coloca e dá uma esfumada. Não deixa aquele risco tão marcado aqui. Vou lavar o pincel. Aí, eu vou pegar a cor púrpura, misturado com o vermelho escarlate. E aí, a gente põe aqui e deixa um pouquinho mais suave nessa parte. E esfuma um pouquinho pra cá também. E vou colocar aqui, onde eu coloquei o vinho.
Agora eu vou pegar o azul marinho, tô usando o azul marinho, vou misturar um pouquinho do azul marinho, bem pouquinho, com a coruva, ela vai ficar, ó, um pouquinho mais escura. Fica bem bonita essa cor. Fica um violeta, se você também tiver o violeta, pode usar. Eu venho aqui, ó, bem pouquinho, devagarzinho, vou fazer uma sombra aqui. Limpo o pincel e vou esfumando. Vou pegar um pouquinho dessa mistura e vou colocar mais embaixo aqui. Vou lavar o pincel. Vou pegar um pouquinho do vinho, misturar com a coruva e colocar aqui, ó, aqui atrás. Põe e já mistura com o vermelho mais claro. Lavei o pincel de novo, agora eu vou voltar com o vermelho vivo. E aí, a gente vai mesclando as cores. Aqui dentro, eu vou vir com a cor púrpura. Coloco o vermelho e vou misturando. Agora, eu vou vir com a cor vinho e colocar aqui. Vou pegar um pouquinho da mistura do vinho com o azul e vou dar uma profundidade aqui. Se você preferir colocar um pouquinho do preto também, para dar uma profundidade maior, pode colocar bem pouquinho para não ficar muito escuro. Eu tô usando só o azul mesmo. Lavo o pincel. Aí eu volto com o vermelho vivo misturado com o vermelho escarlate ou vermelho tomate. E esfumo aqui essa parte. Olha, agora eu peguei só o vermelho vivo. Que o vermelho vivo, depois a gente volta e reforça ele, fica muito bonito. No talinho, eu tô usando a cor... Nós vamos usar a cor verde pinheiro, colocar o verde pinheiro aqui. Eu não quis colocar o sépia porque ia ficar muito escuro. E aí, o talinho não ia aparecer. E vamos pegar o verde musgo e colocar aqui. Limpa o pincel e volta e arruma. Aí vai secar, o tecido vai secar, vai absorver essa cor, depois a gente precisa voltar e reforçar. Aí, nós vamos deixar secar um pouquinho para depois fazer os retoques, né? Colocar a luz, e vamos colocar também um pouco
do azul hortênsia. Vai ficar bem legal. Vamos fazer essa daqui agora. A gente pode começar aqui por dentro também, ó. Venho com o vinho. Eu tô usando o vermelho queimado. E o vinho junto, ó. Que pode ser o vinho e o púrpura. Agora eu venho com a cor uva. E um pouquinho do azul. Aí eu lavo o pincel, pego o vermelho. E dou uma suavizada nessa parte aqui, puxo um pouquinho pra fora. Agora, eu vou vir com o vermelho vivo e vou colocar aqui. E eu entro com um pouquinho do vermelho vivo pra cá, ó, mas sem chegar na parte mais escura. Vou trazer esse vermelho mais pra cá. Um pouco aqui também. Vou colocando e já vai esfumando. Agora, a gente pode vir com o vermelho tomate ou escarlate, vai colocando aqui também. Olha, aqui, tá vendo? Fica mais claro onde eu coloquei o vermelho vivo. Vou pegar agora um pouquinho do púrpura. E vou colocar nessa parte aqui mais escura, que eu usei o vermelho mais escuro. Olha, tô pegando agora um pouquinho do vinho, ponho aqui embaixo. E vou trazendo ele devagarzinho aqui pra cima. Aqui eu tô colocando o púrpura. Vou pegar um pouquinho do vermelho vivo e colocar nessa parte aqui, ó. Agora, eu venho com o uva. E vou pôr aqui embaixo.
Vou pegar a cor vinho e vou colocar aqui também. Então, vem de pouco a pouco, colocando as cores do mais claro até chegar no mais escuro. Depois que secar, a gente precisa voltar e dar uma retocada, porque as cores vai acabar ficando mais apagada, precisa voltar. Aqui eu tô colocando a mistura do vinho com o uva, pra ficar um pouquinho mais escuro aqui. E aí eu volto com o vermelho vivo e vou reforçar ele em alguns lugares aqui. Eu quero que apareça mais. Aqui a gente vai colocar o púrpura. Limpa o pincel, esfuma. Volta a pegar um pouquinho agora do vinho. E esfuma também um pouquinho. E agora eu vou colocar a cor uva. Aí eu vou lavar o meu pincel, vou pegar o vermelho vivo e vou reforçar aqui nessa parte. Agora a gente vai fazer o talinho. Vou pegar o verde pinheiro, vou colocar aqui. Pego o verde musgo e ponho aqui na pontinha. Olha, aqui eu tô colocando um pouquinho do azul misturado com o vinho para deixar uma profundidade. Tô reforçando, conforme a gente vai reforçando, vai ficando mais bonita a pintura. Aí a gente vai deixar secar e depois a gente vai voltar para poder fazer o acabamento. Agora a pintura já tá toda seca, o copo de leite que a gente fez na outra aula e também as ameixas. Aí vamos retocar o copo de leite, fazer o acabamento. Olha, eu vou colocar o branco na onde eu tinha colocado da outra vez. Quando a gente espera secar e volta com as cores, ó, fica mais fácil pra gente voltar depois. Olha como aparece mais as cores depois que a pintura já tá seca. Aí eu posso pôr um pouquinho do amarelo aqui também, ó. Pode ser o amarelo bebê, amarelo limão, fica bem legal.
Quando for fazer, voltar e fazer esse acabamento, é bom que o branco não esteja assim, aquela tinta muito dura, que aí vai ficar mais fácil pra gente. Se tiver muito dura, aqui eu tô voltando com cinza. Se tiver muito dura, vai ficar muito ruim pra gente espalhar ele. Então tem que ser um pouquinho mais diluída. Não precisa ser também muito mole, assim, exageradamente mole. Mas que ela esteja mais diluída. Vou lavar o pincel, vou colocar mais branco aqui. Aí a gente vai hidratando o pincel. Vou pegar o verde abacate, vou colocar aqui. E vou misturando ele no branco. E esse copo de leite que ele está por cima desse, então essa parte dele aqui vai ficar mais clara. E aqui a gente vai vir com um pouquinho do cinza e fazer uma sombra nesse que está por baixo. Posso vir também com um pouquinho do amarelo misturado com o verde, colocar aqui. Lavo o pincel. Agora eu vou pegar um pouquinho, eu estou usando o vermelho queimado, mas pode ser o púrpura e colocar aqui. Ó, puxa uns risquinhos. Lavo o pincel. E eu volto com o branco porque eu não quero que esse vermelho fique muito forte aqui. Vai suavizando. Agora eu vou pegar um pouquinho do amarelo, bem pouquinho, e vou colocar aqui de novo onde já tinha. E quando a gente faz a primeira camada, às vezes fica faltando tinta. E aí quando a gente volta e faz o acabamento, já vai cobrir melhor o tecido. Olha, aí depois que a gente fez isso, vem com o pincel fininho e aí vamos reforçar aqui dentro. Tô colocando o amarelo ouro. Agora eu vou colocar um pouquinho do telha, mas pode ser o caramelo aqui embaixo. Aí eu lavei o pincel e vou pegar o amarelo mais clarinho e vou colocar aqui. Vou dando batidinhas, não precisa espalhar, para deixar um volume aqui, fica bem legal. Olha, aqui a gente pode vir fazer uma sombra aqui embaixo, na folha. Tô usando o verde mais escuro que nós usamos na folha, que foi o sépia inverno, mas pode ser também
o verde pântano e venho e faço uma sombra aqui, ó. Posso fazer aqui também, dar uma escurecidinha aqui. Nas folhas, depois que elas secaram, eu vim em algumas partes, ó, e fiz uma luz com branco. Então, vem pouquinha tinta e vou fazendo luz com branco em alguns lugares. Não precisa ser em toda a folha, só algumas partes que eu quero que fique mais clarinho, com mais destaque. Aí eu vou e coloco um pouquinho do branco. Aqui embaixo a gente pode voltar com o sépia. Vim com o sépia, vamos fazer uma sombra um pouquinho mais escura. Tô colocando o sépia diluído e venho, faço. Se quiser depois colocar um pouquinho do preto também para ficar mais escuro em algumas áreas, também fica bem legal. Aqui também, ó, perto aqui das ameixas, é bom fazer uma sombra. Aí depois também, se a gente não quiser pôr o preto, pode misturar o sépia ou o pântano juntos aqui, ó, que ele vai ficar um pouquinho mais escuro. Eu estou usando o sépia e o sépia é inverno, mas pode ser o pântano junto com o sépia. Também vai ficar uma sombra bem legal. E nesses cantinhos aqui a gente pode pôr um pouquinho do preto, bem pouquinho também. Para dar um pouquinho mais de profundidade aqui, porque quase não vai pegar luz ali, então vai ficar bem mais escuro. Aí a gente vai colocando e vai vendo se precisa aumentar ou diminuir. Assim, algum lugar que precisa colocar um pouquinho mais. E se tiver algum lugar que ficar muito forte, a gente pode voltar com um pouquinho do amarelo ou clareador. O clareador ajuda a dissolver a tinta, ajuda ela a ficar mais suave a cor no tecido, se ficar muito forte. Ou então volto com a cor mais clarinha do fundo e aí vai deixando mais suave, onde ficar, se você achar, colocar tinta e não gostar, achar que ficou muito escuro. Vamos agora fazer o acabamento da ameixa. Olha, aqui depois que secou eu voltei de uma reforçada nas cores, deixei secar de novo. É bom fazer isso, porque fica mais bonita a pintura. Olha, aí aqui eu venho, vou reforçar o cabinho, tô colocando a cor pinheiro, verde pinheiro. Volto com o verde musgo e faço aqui. Em cima aqui, onde que corta, né, o talinho dela. Posso pegar um pouquinho do branco também. Bem pouquinho, para não ficar muito branco também. Agora eu vou vir com o vermelho vivo
nessas partes aqui. Olha, depois que tá seca, a gente volta com o vermelho vivo, fica bem mais bonito. Então, eu venho aqui também, ó. Posso vir também um pouquinho do vinho de novo aqui, ó, nessas partes que eu quero que fique um pouquinho mais escuro. Pego um pouquinho do vinho com o azul, bem pouquinho mesmo. E faço a sombra aqui. Deixa eu limpar que eu peguei a cor errada. Olha, eu vou fazendo assim a sombra. Se ficar muito forte, você pode voltar com as outras cores, o vermelho, o púrpura, né? Volta com o púrpura e deixa mais suave. Agora eu vou vir com a cor azul hortênsia, bem pouquinho no pincel. E vou colocar em alguns lugares. Ó, eu coloco bem pouquinho e vou esfumando. Tá escrito que eu coloquei é o azul hortênsia. Se você tiver um azul clarinho também, que seja parecido com o azul hortênsia, também dá pra usar. Só não pode ser muito claro também. Limpa o pincel, volta e esfuma. Agora, nós vamos deixar secar aqui, onde colocou o vermelho, para colocar a luz branca. Olha, já deixei secar. Aqui embaixo eu vim com mais um pouquinho do preto e o sépia, passei aqui também. Aqui nessas partes aqui, ó, mais escura. Aí, agora que já tá seco, a gente vai vir com o branco. Vou pôr no pincel um pouco do branco. E a gente vai fazer luz em alguns lugares. Posso fazer um pouco aqui também, ó, onde eu passei a cor azul, eu posso vir com um pouquinho do branco e fazer aqui também. Agora, eu venho com um pouco de tinta no pincel. E vou deixar aqui, ó, um pouquinho. Mas sem ser aquele monte de tinta, só um pouquinho a mais de tinta. Ó, aqui eu tô colocando, mas só tô limpando mesmo o pincel.
aqui também, ó, tô colocando, mas só mesmo aquele restinho de tinta que tava no pincel. Se você colocar em algum lugar, não gostar, pode vir com o vermelho vivo e diminuir um pouco. Ó, aqui tô colocando um pouquinho mais, limpei o pincel. Venho bem suave, sem apertar o pincel e vou espalhando. Pra ficar uma luz um pouquinho mais forte. Não gosto de colocar aquela tinta e deixar parada. Eu gosto de espalhar bem pouquinho. Ó, coloquei. E vem bem devagarzinho e espalha. Não precisa espalhar muito, só não deixa assim muito parada aquela tinta. Olha, aqui embaixo a gente pode colocar um pouquinho também, ó. Aqui tô colocando um pouquinho no talo, pra deixar ele um pouquinho mais clarinho, mas é só batidinhas, bem de leve. Ficou assim a pintura, ficou muito bonita. Aqui, ó, eu coloquei um pouquinho mais do sépia com preto. Aqui eu reforcei um pouquinho do preto também, que eu gosto um pouquinho mais escuro. Mas pode ser só com sépia também, já fica bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelos likes, pelos comentários. Inscreva-se no canal, pode deixar sua sugestão e eu gosto muito de ler os comentários. Então, até o próximo vídeo. Tchau!